E nesta série de entrevistas com candidatos a vereador aqui por São Paulo, iniciativa do Secovi São Paulo, da Abrainc, Abrace, Asbe, Instituto de Engenharia, Sinduscom e outras 13 entidades do setor imobiliário, agora eu converso com a Adriana Ramalho, que é do PSDB. Adriana, bom dia, obrigada pela sua participação aqui na nossa série de entrevistas. Obrigada, Denise. Cumprimento a todos e todas que estão nos assistindo. Para mim é uma alegria estar aqui, conversar. Tenho uma admiração muito grande pelo Secovi, por todas essas entidades que você relacionou agora. E ser filha do Ramalho da Construção é uma grande responsabilidade, até porque ele tem esse olhar sensível de buscar sempre o diálogo e trazer o equilíbrio tanto para os profissionais, para os trabalhadores, quanto para os patrões, os empresários, para que a gente possa fazer aí o melhor para a nossa sociedade. Agora, Adriana, quais seriam as suas pautas, as suas propostas principais para a área imobiliária no geral, retomada de atividade, que é uma preocupação muito grande que se vai ter a partir do ano que vem. O setor da construção já vem no processo de recuperação, mas como é que você acha que dá para alavancar resultados melhores? Bom, Denise, eu, enquanto membro da Comissão de Finanças da Câmara Municipal de São Paulo, eu pude acompanhar de perto os efeitos da pandemia e das regras de isolamento social na arrecadação da prefeitura. Nós precisamos lembrar que do início do ano de 2020, a prefeitura vinha notando um aumento de receitas em relação ao que foi arrecadado no mesmo período de 2019, o que indicava o indício de uma reação à crise econômica que o país como um todo vinha enfrentando. No entanto, a pandemia que chegou com força no mês de março trouxe uma queda de arrecadação na casa aí em torno de 8 bilhões de reais para os cofres públicos municipais. Paralelamente à queda de arrecadação, a prefeitura teve um aumento de despesas, principalmente com as medidas de combate ao coronavírus. Bom, com a retomada do comércio, dos serviços, pela implementação do Plano São Paulo, do governo de São Paulo, essa arrecadação do município começou a demonstrar alguma melhora, mas ainda muito abaixo dos patamares do início do ano. Para 2021, eu acho que nós teremos um desafio de garantir a retomada da economia, dos empregos, da renda, e esse é o grande desafio, tanto para o Poder Executivo, quanto para o Legislativo, que terá um papel importante para discutir e aprovar propostas que caminhem no sentido de ajudar a recuperação. Algumas já foram aprovadas em 2020, como, por exemplo, a desvinculação dos recursos dos fundos específicos municipais, o que permite à prefeitura usar os recursos antes vinculados aos investimentos em áreas específicas no combate à pandemia. Uma outra medida importante foi o corte de salário dos vereadores e das despesas da Câmara e do Tribunal de Contas, que também com destino para ajudar no combate à pandemia. E, Denise, nessa semana, nós estamos votando na Câmara a criação de uma renda básica emergencial pago pela Prefeitura por 3 meses para quase 1,5 milhão de pessoas na cidade. Então, considerando o cenário de crise e o grau de informalidade no mercado de trabalho, essa é uma medida fundamental nesse momento. Em 2021, nós teremos tantos outros desafios, dentre eles a revisão do plano diretor estratégico, a revisão de algumas operações urbanas. E nesses 2 temas, eu acho que são 2 pontos extremamente importantes, Denise, porque o primeiro deles consiste em olhar para a cidade com suas particularidades, ou seja, considerar o plano macro, mas também considerar o plano micro. Tanto que eu falo que a gente tem que pensar a cidade de São Paulo de forma macro e de forma micro, e isso segue no sentido de que as especificidades de cada região, de cada subprefeitura, de cada distrito, cada bairro, têm que ser consideradas,
E no planejamento urbano, principalmente em relação ao adensamento das regiões mais centrais, elas também precisam ser consideradas. O segundo é que, em relação do plano diretor com as operações urbanas, já que os incentivos urbanísticos criados para promover o adensamento ao longo dos eixos de mobilidade, que é uma medida positiva e importante para a cidade, pode ter frustrado os leilões de CEPAC de algumas operações urbanas. Então, eu tenho assim isso como um dos direcionamentos que a gente tem discutido, que a gente já tem debatido dentro do meu grupo, dentro dos grupos que me apoiam, do meu corpo técnico, dentro daquelas pessoas que a gente sabe que tem essa preocupação e a gente tem, sim, dialogado sobre esses direcionamentos. São Paulo, nossa cidade de São Paulo, ela conta com mais de 3.000 imóveis tombados, que é uma outra vertente que a gente precisa ter um olhar direcionado, né, aos bens tombados na cidade de São Paulo, que nos causa aí uma certa preocupação, que a gente sabe que precisa de uma reforma, de uma legislação muito mais atualizada, para que a gente possa pensar nesses bens, né, que existem de fato na nossa cidade. E com esses mais de 3.000 imóveis tombados, uma boa parte deles sem conservação. Precisamos levar em conta que o tombamento não é um fim em si mesmo, mas o seu objetivo é a preservação do nosso patrimônio cultural. A gente sabe que a gente tem grupos que pensam diferentes, né? Que alguns pensam pela conservação do patrimônio, da história, da memória cultural, né, da nossa cidade. Tem outros que prezam pelo desenvolvimento, que prezam, né, que a gente precisa abrir esses espaços para construir, né, prédios, casas, vias, viários, mas que a gente precisa, mais uma vez, pensar que nas questões dos tombamentos também precisa haver um equilíbrio. Por essa razão é que nós precisamos pensar em um programa de incentivo ao uso de imóveis tombados, pois só o uso garante a efetiva preservação. Além disso, muitos tombamentos mais antigos de São Paulo foram feitos com perímetros de áreas envoltórias, pouco criteriosas, e o que em algumas regiões atrapalha bastante o adensamento populacional no tecido urbano e no desenvolvimento de algumas regiões. Eu sei que é muito difícil, que nós estamos falando aqui, que eu estou trazendo coisas aqui extremamente complexas e que são pontos de sensibilidade. Mas se a gente não buscar debater, se a gente não pensar em buscar montar grupos para se envolver, para mergulhar de cabeça nessa temática, pensando na importância desse equilíbrio, a gente sempre vai ter muita dificuldade em não só deliberar, mas bem como concretizar aquilo que é melhor para a nossa cidade de São Paulo na sua devida representatividade. Agora, Adriana, de qualquer modo, no ano que vem haverá uma rediscussão de toda a situação da cidade por causa da revisão do plano diretor. Então, inevitavelmente, nós vamos ter uma mobilização muito maior dos vereadores em cima de determinados temas, essa questão do adensamento, a questão da reformulação da cidade. Não é? E aí, como é que você repensa em encaminhar essas propostas, algumas que você já citou, mas qual a remodelagem que você veria para São Paulo? Bom, eu estou vereadora de primeiro mandato e eu aprendi muito nessa legislatura. Foi uma honra estar com tantos outros vereadores que têm essa visão tão macro da nossa cidade, ver também a importância. E, Denise, uma coisa que eu aprendi dentro da Câmara Municipal, a importância das audiências públicas. Como ela se faz necessário, como ela é importante, porque na audiência pública você traz as figuras que representam, né, esse polo, que podem falar com propriedade sobre cada item dessa discussão. A gente tem a participação da sociedade civil, principalmente respeitando aqueles que moram em determinadas regiões. Eu acho que a gente tem que ouvir a todos e todas. E ouvir é que nos faz pensar, analisar, às vezes se atentar ali um detalhe importante que vai fazer total diferença numa deliberação, numa votação, num projeto, num PL e no plano diretor. Então, a importância dessas audiências públicas seguirem de formas intensas e bem direcionadas para que a gente possa construir um bom texto e votá-lo com certeza, com segurança. E uma dessas pessoas
que eu digo, e as entidades que eu me refiro, uma delas é o Secov. O Secov é uma entidade, é uma instituição que domina o assunto, que leva também a política pública de uma forma necessária para dentro das entidades, como é importante falar sobre políticas públicas dentro das instituições, como é importante falar sobre a política, sobre o cenário, sobre a cidade, sobre o Estado, sobre o Brasil, e isso o Secov faz brilhantemente, não só em suas reuniões, bem como nas solenidades, bem como nos atos comemorativos. Então, o Secov vai ser essencial, fundamental, para que a sua presença, a sua expertise, a sua experiência, o conhecimento e o olhar macro que o Secov tem, venha contribuir na construção desse texto. E é por isso que eu deixo o meu mandato, o meu gabinete à disposição até dezembro, porque eu estarei vereadora até dezembro, e se tudo der certo, Deus abençoar, após 15 de novembro, reeleita vereadora da cidade de São Paulo, para continuar representando essa categoria, representando a cidade, representando e trabalhando em parceria, trabalhando lado a lado. Então, eu penso sim em ouvir os principais representantes, ouvir o Secov, ouvir a sociedade civil e junto a um corpo técnico e junto a todas essas figuras, essas pessoas, podemos então fazer as nossas sugestões de emenda ao plano diretor. Agora, Adriana, essa questão do auxílio que você está propondo e defendendo, a gente vê isso entrar na pauta de alguns dos candidatos a prefeitos também de São Paulo, né? Que eles têm essa ideia para o lançamento para o ano que vem, talvez até seguindo aí, nesse caso, a popularidade que o auxílio emergencial teve no âmbito federal. Não é? Como é que você vê essa ideia? Porque aí passa a ser uma pauta partidária, né? Eu não acho, eu não vejo como uma pauta partidária, Denise. Eu vejo como um assunto que foi protelado por muito tempo, e talvez sim, por uma questão de sigla partidária, ela foi postergada. E eu digo desse auxílio que nós votamos agora, né, no dia de ontem, e que essa renda básica vai ser extremamente importante para as pessoas da nossa cidade. Os impactos do enfrentamento do coronavírus, eles já estão acontecendo de uma forma muito gritante, muito emotiva, muito desesperada, né? Olha o número de desemprego, olha tantos empresários que fecharam suas portas. Então, eu acredito que os prefeitos a terem a coragem de debater sobre isso mostra que um ponto aí, um sinal, né, se acendeu, que uma luz se acendeu e que nós precisamos deles. Sim, já que isso agora, no momento de eleição, está se dando, todos estão abraçando esse debate, que ótimo, quem ganha é a sociedade. Agora eu colocava por causa do ano que vem, que tem toda essa discussão se vai prosseguir renda cidadã ou não. A gente sabe das dificuldades. Agora, do ponto de vista financeiro, você vê a prefeitura com capacidade para pagar esse benefício? Eu acho que a gestão que vai ser feita depende de quem vai estar lá, né? De qual prefeito que vai estar lá. Eu tenho certeza que se for o prefeito Bruno Covas, né, reeleito à prefeitura da cidade de São Paulo, ele vai ter a expertise e a competência suficiente para gerir esse orçamento da nossa cidade e fazer com que isso seja estabelecido e seja aplicado da melhor maneira possível. Nós temos aí um prefeito que é formado em Direito e é formado em Economia. E não só ele aplicar, como também a Câmara Municipal, né? Eu tenho certeza que os vereadores, como representantes do povo, como porta-voz, vão se atentar e vão fiscalizar esses atos para que eles possam ser aplicados com a máxima transparência. É isso que nós precisamos e temos. Nós já temos porque nós temos um prefeito atual que faz um trabalho de transparência. Tanto que eu me espelho muito nele. O nosso trabalho no nosso gabinete, no nosso mandato, Denise, é feito de uma forma bem aberta, né? Não só aquilo que a gente dá publicidade, mas como a gente traz as pessoas para dentro do nosso gabinete para participar. Eu vou te dar um exemplo, Denise. Há um ano e meio atrás, o Conselho Municipal do Idoso me procurou dizendo que na cidade já acontecia há muitos anos o JOMI, os Jogos Municipais para Idosos, mas que nenhum vereador nunca teve
a vontade ou a coragem de abraçar essa causa e lutar pela regulamentação do JOME na nossa cidade. E então eles pediram a minha ajuda. Como eu não faço promessa, eu sou contra isso, né? Se eu ganhar, eu vou fazer tal coisa. Olha, se a gente trabalhar juntos, ou se eu não, dá esse JOME para mim, dá aqui, bota na minha mão que eu vou resolver em uma semana, em um mês. Eu não gosto de promessas, então eu não faço promessas. Né? O meu compromisso com o trabalho é buscar trabalhar, buscar me empenhar, me dedicar para alcançar um resultado positivo. Muitas vezes o poder da caneta não está somente na minha mão, está na mão de um secretário, está na mão de um subprefeito. Então a gente precisa ter essa clareza e essa transparência para com as pessoas. E com o jovem foi exatamente assim. Quando eles me falaram, eu falei, olha, que não depende só de mim, eu faço propositura do PL, vamos lutar para tramitar, eu dependo dele ser votado, depois eu dependo dele na Casa Civil, eu dependo dele para o prefeito sancionar. Então, vamos lutar para que a gente consiga. Então, eu vou tentar. E assim, eu busquei. Eu falei com o conselho que eu queria a participação deles dentro do gabinete para construir o corpo de lei, para construir o texto a ser protocolizado. E tanto que nós reunimos os meus assessores jurídicos, os meus advogados, reunimos o Conselho Municipal do Idoso, reunimos o Instituto Acanda, reunimos a dona Nilda, que ela, na relação do esporte com os idosos, ela é a nossa representante e ela percorre toda a cidade de São Paulo. E com essas figuras, com essas pessoas, nós conseguimos, então, construir um texto com a participação de todos, muito bem embasado, muito bem elaborado, protocolamos, e então houve sua devida tramitação na Câmara Municipal, pelas comissões e no plenário. Foi votado em primeira, foi votado em segunda e seguiu para a sanção do prefeito, que sancionou e decretou. E agora nós temos a regulamentação do JOME na nossa cidade de São Paulo. Então, eu quis fazer esse paralelo, demonstrar através de uma outra atuação nossa, de um outro serviço, de uma outra área, esse comprometimento que nós temos e essa transparência que nós temos. E eu tenho certeza que isso vai se dar a partir também de 2021, na nova legislatura. E Adriana, você tem todo um trabalho também com relação às mulheres e o emprego atingiu, o desemprego, aliás, atingiu muito mais as mulheres. Então, nesse projeto todo que você tem de revitalização da cidade, de atividade, entraria, claro, a pauta da mulher também, não é? Sempre, sempre. Por tudo que eu acredito no poder da mulher, nas possibilidades que nós temos, na competência que nós temos, que muitas vezes encontramos desafios e dificuldades, né? E fico feliz dos homens que apoiam as mulheres. Então, a pauta feminina, ela sempre foi muito firme e consistente no meu mandato. Nós trabalhamos a pauta de políticas públicas para mulheres na transversalidade, no mercado de trabalho, no empreendedorismo, na área da cultura, da saúde, no enfrentamento à violência, em todas as áreas e projetos sociais, em todas as regiões, não é focado só em uma região e a gente deixa outra. Então, eu tenho grandes parceiras. Eu tenho a delegada Rose, eu tenho a doutora Cátia Boulos, Marta Lívia, nós temos a doutora Albertina Duarte Takeuchi, Isabel Caos e muitas outras mulheres valorosas, também do Ministério Público, a doutora Gabriela Mansur, a doutora Fabiola Sucasas, nós temos a Mafoane, do Instituto Avon, muitas parceiras que vêm na busca da defesa dos direitos das mulheres. E como a gente está falando aqui de mercado de trabalho, a gente tem um trabalho sim, voltado ao empreendedorismo feminino e agora nós estamos trabalhando em cima do nanoempreendedorismo, porque é aquele empreendedor pequenininho, que ainda não tem regulamentação, mas que já tem uma empresa informal e que precisa de atenção. Sabe aquela mulher que faz o bolo e vende as fatias do bolo na comunidade para se sustentar? Estamos falando agora de uma margem de desemprego que se deu por conta do momento pandêmico que estamos vivendo. Então, muitas mulheres foram se valer de aprender e de fazer uma atividade dentro da sua casa, dentro do seu bairro. Então, nós precisamos voltar o nosso olhar a esse público já existente, a essa população que carece
de atenção e que precisa de recursos, precisa de direcionamento, às vezes precisa de uma orientação contábil, de uma orientação jurídica, e que não tem nos tempos de hoje, porque acabou de perder um emprego formal e precisou montar o seu pequeno negócio para se sustentar, para levar o pão de cada dia para a mesa. Então, a gente já tem trabalhado em cima disso, inclusive com a virada feminina. Eu tive uma reunião, né, semana passada, também com a ministra Damares, para falarmos sobre isso, também para falarmos sobre outras pautas. Então, é um olhar que, mesmo em meio à campanha que nós estamos, né, essa campanha louca, nós continuamos com o mandato ele se dá 24 horas, então a gente está o tempo todo ali ligado no nosso gabinete, e também a respeito Perfeito. dessas pautas. É isso, nós conversamos aqui com a Adriana Ramalho, que já é vereadora pelo PSDB e tenta agora a reeleição. Adriana Ramalho, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa série de entrevistas. Denise, eu que agradeço, fico muito grata mesmo, de todo o meu coração. Sempre que eu sou recebida no Secov, é de uma forma muito acolhedora, muito humana, muito sensível. E isso tem muito peso para mim, isso para mim faz total diferença. Então, eu quero deixar aqui registrado o meu carinho pelo Jafé, o meu carinho para todos os membros e diretores do Secov, a todos os colaboradores, a todas os parceiros. Quero também deixar registrado o meu carinho pelo Haru Ishikawa, que é do Seconce, do Sinduscom, ele que é uma pessoa incrível, iluminada, maravilhosa. Para o meu pai Ramalho, da Construção, presidente do Sintracom, que está sempre em parceria com vocês. E para mim é uma honra ter participado. Nossa, me sinto feliz, me sinto mesmo de coração. Então, muito obrigada por essa oportunidade e pelo convite mesmo. É isso, vereadora, obrigada. Um abraço, tchau, tchau. Abraço, Obrigada. tchau, tchau. Tchau, tchau.